O flash das câmeras explode como um relâmpago, enquanto 300 convidados da alta sociedade mexicana observam em um silêncio mortal. No centro do salão de mármore dourado, Sebastián Mendoza, o homem mais poderoso do país, dono de um império de bilhões, está de joelhos diante de uma mulher que brilha como uma estrela inalcançável. Isabela, você é a única que pode salvar meu coração. Sua voz ecoa na vasta opulência do lugar. Ela o encara com olhos que cortam mais fundo do que diamantes. Eu nunca poderia amar alguém como você, Sebastián. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O imperador acaba de descobrir que há reinos que o seu dinheiro não pode comprar, e alguns homens não sobrevivem a essa verdade. O grande salão do Hotel Marquis brilhava como uma joia incrustada no coração de Polanco. Seus lustres de cristal bacará projetavam um arco-íris dourado sobre o mármore de Carrara, que cobria cada superfície. Era 8:30 de uma noite de sábado, que prometia ser inesquecível, embora por razões que ninguém poderia ter imaginado. Sebastián Mendoza observava da varanda privativa do 20º andar, sua silhueta recortada contra o horizonte iluminado da cidade do México. Aos 38 anos, ele era a definição viva do poder masculino. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente seu smoking Tom Ford, cabelo preto penteado para trás, revelando uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Seus olhos, de um cinza-aço que havia hipnotizado incontáveis mulheres, contemplavam seu império das alturas. Senhor Mendoza, a voz de sua assistente pessoal, Carmen, interrompeu seus pensamentos. Os convidados estão chegando. O baile de caridade começará em 30 minutos. Sebastián assentiu sem se virar. A Mendoza Holdings havia patrocinado a gala por 5 anos consecutivos, reunindo a elite do país para arrecadar fundos para hospitais infantis. Não era a filantropia que o motivava, mas o poder de ter as pessoas mais influentes do país bebendo de sua generosidade, criando uma rede invisível, mas inestimável, de dívidas. O salão principal já fervilhava de atividade quando Sebastián fez sua entrada. As conversas pararam no meio. Os olhares femininos o seguiram como ímãs atraídos pelo aço. Era um ritual familiar. Sua presença alterava a temperatura emocional de qualquer ambiente. Empresários se aproximavam com sorrisos calculados. As esposas dos magnatas ajustavam discretamente seus colares. As filhas de famílias aristocráticas fingiam coincidências enquanto orbitavam sua periferia. Sebastián, querido. Sofia Herrera Castillo, herdeira de uma fortuna têxtil e sua companhia dos últimos 2 meses, materializou-se ao seu lado como um vapor perfumado. Seu vestido valentino cor champanhe agarrava-se à sua figura de modelo, e seus olhos verdes brilhavam com a confiança de quem sabia ser desejável. Você está devastadoramente lindo esta noite. Ele dedicou-lhe o sorriso que havia aperfeiçoado por décadas, quente o suficiente para derreter resistências, frio o suficiente para manter distância emocional. Você também está espetacular, Sofia. Mas enquanto ele proferia as palavras certas, sua mente já começava a calcular o fim daquela relação. Sofia era linda, sofisticada, de boa família e completamente previsível, como todas as outras. Ele lhe deu mais 3 semanas antes que o tédio o consumisse por completo. O jantar transcorreu entre brindes de cristal e conversas que flutuavam sobre temas seguros, investimentos imobiliários em Los Cabos, a nova exposição de Frida Kahlo no Museu Tamayo, planos de férias em Saint-Tropez. Sebastián navegava nessas águas sociais com a habilidade de quem havia nascido nelas, mas uma parte de sua mente, uma parte que ele preferia ignorar, se perguntava quando ele havia começado a sentir que vivia dentro de uma peça de teatro em que conhecia todas as falas de cor. Foi então que ele a viu.
Ela estava ao lado do registro de doações, completamente absorta em uma conversa com a coordenadora do programa de transplantes pediátricos. Ela não usava as joias deslumbrantes que adornavam as outras mulheres, nem a maquiagem dramática que parecia ser um uniforme obrigatório nesses eventos. Seu vestido preto era elegante, mas discreto, de uma simplicidade que, paradoxalmente, a destacava em meio a tanto esplendor ostentoso. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros, emoldurando um rosto que Sebastián achou perturbador. Não era a beleza perfeita e simétrica das modelos que ele frequentava, mas algo mais profundo, mais real. Ela tinha maçãs do rosto altas que falavam de caráter, uma boca generosa que parecia projetada mais para sorrir do que para poses estudadas. E quando ela levantou os olhos para o documento que revisava, de um castanho dourado como mel ao entardecer, uma inteligência irradiava que o atingiu como um soco no estômago. Quem é ela? Ele perguntou a Carmen, que havia aparecido silenciosamente ao seu lado, como sempre fazia quando sentia ser necessário. Carmen seguiu seu olhar e discretamente consultou seu tablet. Doutora Isabela Vega, 32 anos, cardiologista pediátrica do Hospital Infantil do México, especializada em cirurgias de transplante. Formou-se com honras na Universidade Nacional, mestrado em Harvard, doutorado em Johns Hopkins. Ela nunca perdeu uma dessas galas. Sempre vem para garantir que os fundos realmente cheguem aonde devem. Pela primeira vez em anos, Sebastián sentiu algo parecido com surpresa. Uma médica, uma mulher que estava ali por convicção, não por conexões sociais ou busca por status. Uma mulher que salvava corações enquanto ele se dedicava a quebrá-los. Apresente-me a ela, ele ordenou, mas Carmen já havia desaparecido entre a multidão. Sebastián se aproximou com a confiança de alguém que nunca havia sido rejeitado. À medida que se aproximava, ele capturava fragmentos de sua conversa, tecnicismos médicos entrelaçados com uma paixão genuína por salvar vidas que era quase magnética em sua autenticidade. Doutora Vega, sua voz interrompeu a conversa suavemente. Ela se virou e, por um momento que pareceu eterno, seus olhos se encontraram. Sebastián esperava a reação familiar, o lampejo de reconhecimento, o sorriso de flerte, o leve rubor que sempre precedia a rendição inevitável. Em vez disso, Isabela o olhou com a mesma cortesia profissional que havia mostrado à coordenadora do programa. Senhor Mendoza, é uma honra conhecer o principal patrocinador deste programa. Sua generosidade salvou muitas vidas. Sua voz tinha um tom caloroso, mas controlado, completamente desprovido da adulação que ele esperava. Ela o estava tratando como ele era naquele contexto, um doador importante, não como o solteiro mais cobiçado do país. A honra é minha, doutora. Ouvi coisas extraordinárias sobre seu trabalho. Sebastián desdobrou seu arsenal completo, o sorriso devastador, a postura que enfatizava sua altura imponente, o tom de voz que havia seduzido incontáveis mulheres. Eu me pergunto se você gostaria de me acompanhar para conhecer a nova ala do hospital, que será construída com os fundos desta noite. Isabela olhou para o relógio, um Cartier clássico que parecia mais uma herança de família do que uma compra frívola. Receio que terei que me retirar em breve. Tenho uma cirurgia às 6 da manhã. Um menino de 7 anos precisa de um transplante de emergência. A maneira como ela disse isso, sem drama, como uma simples declaração de prioridades, o desestabilizou completamente. Ele estava acostumado com mulheres que cancelavam qualquer plano pela possibilidade de estar com ele. Essa mulher tinha algo mais importante para fazer. Claro, talvez em outra ocasião, ele começou, mas ela já havia voltado sua atenção para a coordenadora. Precisamos garantir que a equipe de monitoramento cardíaco chegue antes de sexta-feira. Ela continuou, como se a interrupção nunca tivesse acontecido. Sebastián ficou ali por um momento, completamente fora de lugar pela primeira vez em décadas. Nenhuma mulher o havia subestimado de forma tão completa,
tão natural. Ela não tinha sido rude ou maliciosa, apenas o havia categorizado como menos importante do que seu trabalho e agido de acordo. Ele retornou à sua mesa com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse mudado fundamentalmente na arquitetura de seu mundo. Sofia imediatamente notou sua distração. "Está tudo bem, meu amor?" ela perguntou, sua mão pousando possessivamente em seu braço. "Perfeitamente", ele mentiu, mas seu olhar continuava a encontrar Isabela ao longo da noite. Ele a observou interagir com outros médicos, com representantes de organizações de caridade, com pais de crianças que haviam sido salvas pelo programa. Em cada conversa, uma presença irradiava que nada tinha a ver com sedução ou conquista. Era pura competência, genuína compaixão e uma autoconfiança que vinha de saber exatamente quem ela era e qual era seu valor. Quando ela finalmente se levantou para sair, às 10h45, Sebastián sentiu uma urgência inexplicável. Ele se desculpou com Sofia e a alcançou no vestíbulo de mármore. "Doutora Vega", ele a chamou. Ela parou, virando-se com uma expressão cortês, mas claramente com pressa. "Senhor Mendoza, gostaria de convidá-la para jantar para discutir possíveis expansões do programa de doações", ele acrescentou rapidamente, embora ambos soubessem que essa não era sua verdadeira motivação. Isabela o estudou por um momento que pareceu uma avaliação médica. "Senhor Mendoza, eu aprecio seu interesse no programa, mas qualquer discussão sobre isso pode ser feita através dos canais apropriados. Carmen tem todas as minhas informações de contato profissional." E com isso, ela partiu. Sebastián a viu desaparecer em um táxi amarelo, não na Mercedes que seu motorista esperava, e sentiu algo completamente desconhecido, o sabor amargo da irrelevância. Naquela noite, de sua cobertura em Santa Fé, com uma vista panorâmica da cidade que ele havia conquistado, Sebastián Mendoza, o homem que havia construído um império, que havia seduzido as mulheres mais lindas do continente, que nunca havia encontrado uma porta fechada que seu dinheiro não pudesse abrir, estava pensando em uma médica que o havia tratado como mais um na multidão. E pela primeira vez em 38 anos, ele queria algo que não podia simplesmente comprar. O imperador acabava de descobrir que havia reinos fora de seu alcance. O que ele não sabia era que alguns homens não sobreviviam a essa revelação. Na segunda-feira, a cidade do México amanheceu cinzenta, mas Sebastián Mendoza acordou com uma energia que não sentia há anos. De sua cama king size, com vista para o bosque de Chapultepec, ele contemplava a cidade que se estendia a seus pés, enquanto uma ideia tomava forma em sua mente. Uma campanha de conquista diferente de qualquer outra que ele já havia empreendido. Às 7h, Carmen já estava em seu escritório no King Wendell, segundo andar da Torre Mendoza, esperando-o com café moído na hora de suas plantações em Chiapas, e uma pasta que ela havia preparado a manhã toda. "Tudo o que pude encontrar sobre a doutora Isabela Vega", ela anunciou, deslizando o arquivo pela mesa de ébano africano. Sebastián abriu a pasta com a avidez de um estrategista militar, estudando o inimigo. Fotografias de cerimônias de premiação, onde Isabela recebia reconhecimento por sua pesquisa. Artigos acadêmicos publicados em revistas internacionais. Uma vida construída sobre excelência e dedicação, completamente oposta à frivolidade que ele havia conhecido em outras mulheres. "Ela mora em um apartamento alugado em La Condesa", ele leu em voz alta. "Dirige um Volkswagen Jetta 2018. Não tem propriedades, investimentos significativos ou luxos ostentosos. Todo o seu dinheiro parece ir para uma fundação que ela mesma estabeleceu para financiar cirurgias em crianças com poucos recursos." Carmen assentiu. Os pais dela morreram em um acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Ela cresceu com uma tia que trabalhava como enfermeira, pagou por seus estudos, com bolsas acadêmicas e empregos de meio período. Ela nunca foi casada, não tem filhos, e de acordo com todos os relatórios,
sua vida social é limitada a colegas médicos e eventos relacionados ao seu trabalho. Pela primeira vez em sua carreira de conquistas, Sebastián estava diante de uma mulher que não precisava de nada do que ele podia oferecer. Ela não precisava de dinheiro. Vivia modestamente por opção. Não precisava de status. Havia construído sua própria reputação. Não precisava de segurança. Era completamente independente. Ela era, em todos os sentidos, imune às suas armas tradicionais. Preciso de uma consulta médica, ele declarou de repente. Carmen ergueu uma sobrancelha. Senhor, seu último check-up foi há 3 meses. O senhor está em perfeita saúde. Uma segunda opinião, para o meu coração. A ironia de suas palavras o atingiu como um eco profético. 2 horas depois, Sebastián estava na recepção do Hospital Infantil do México, um lugar que ele nunca havia visitado, apesar de o ter financiado generosamente. O contraste com os ambientes luxuosos que ele frequentava era devastador. Paredes de verde institucional, pisos de linóleo que já viram dias melhores, e ainda assim, uma energia palpável de esperança e cura que preenchia cada canto. Lamento, Sr. Mendoza. A recepcionista, uma mulher mais velha com olhos gentis, mais firmes, verificou seu computador pela 3ª vez. A doutora Vega não tem consultas disponíveis até 6 semanas. A lista de espera dela está completamente lotada. Sebastián sorriu com a confiança que havia movido montanhas financeiras. Tenho certeza de que ela pode abrir uma exceção. Eu sei perfeitamente quem você é, senhor. Ela o interrompeu suavemente. E nós agradecemos profundamente suas doações. Mas a doutora Vega atende estritamente por ordem de chegada e urgência médica. Ela não abre exceções, nem mesmo para patrocinadores. A palavra "nem mesmo" ecoou em seus ouvidos como um tapa suave. Em seu mundo, seu sobrenome abria qualquer porta instantaneamente. Ali, era simplesmente mais um nome em uma lista. Quando o turno dela termina? Ele perguntou, recalibrando sua estratégia. Essa informação é confidencial, senhor. Sebastián assentiu, reconhecendo uma derrota tática. Mas os generais mais bem-sucedidos sabiam quando recuar para se reagrupar. Naquela tarde, de seu escritório, ele orquestrou o primeiro movimento de sua campanha. Uma doação de 5 milhões de pesos chegou ao hospital, especificamente destinada ao Departamento de Cardiologia Pediátrica, com a condição de que fosse entregue pessoalmente pela médica responsável. O telefone tocou às 17h37. Senhor Mendoza. A voz de Isabela era fria como aço cirúrgico. Eu recebi sua doação. É extremamente generosa, mas não posso aceitar fundos com condições que impliquem reuniões pessoais. Dr. Tratravega. Sebastián se recostou em sua cadeira de couro italiana, saboreando o simples fato de ouvir sua voz. Não há condições ocultas. Eu só queria ter certeza de que os fundos iriam diretamente para quem pode usá-los com mais eficácia. Um silêncio tenso vibrou através da linha. Senhor Mendoza, eu sei exatamente o que você está fazendo. Eu sou uma médica, não uma idiota. Se você quiser fazer doações, faça-as através dos canais apropriados. Se você quiser um encontro social, procure em outro lugar. Eu tenho trabalho a fazer. A linha foi cortada com um clique definitivo que ressoou no escritório silencioso como um tiro. Sebastián olhou para o telefone, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Qualquer outra mulher teria aceitado a doação e o encontro com efusiva gratidão. Isabela havia visto diretamente através de sua estratégia e a havia rejeitado sem piscar. Ela era brilhante, íntegra e completamente incorruptível. Ele estava mais fascinado do que nunca. Os dias seguintes se tornaram uma guerra de inteligência e recursos. Sebastián enviou flores, 2 dúzias de rosas brancas, que foram doadas imediatamente para a área pediátrica, para alegrar os quartos das crianças. Ele tentou reservar um restaurante inteiro para um jantar privativo,
apenas para descobrir que Isabela não saía para jantar durante a semana e passava os fins de semana fazendo cirurgias pro bono em clínicas rurais. Carmen relatava cada fracasso com crescente preocupação. Senhor, talvez fosse melhor focar em... Ela começou uma manhã, mas Sebastián a parou com um olhar. Carmen, eu construí um império de 50 bilhões de pesos. Eu fechei acordos que outros consideravam impossíveis. Você realmente acha que uma médica, por mais brilhante que ela seja, representa um desafio maior do que tudo isso? Mas, no fundo, ele começava a entender que Isabela Vega não era um acordo que podia ser fechado com as regras do mundo corporativo. Era algo completamente diferente, um enigma que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre a natureza humana. Na noite de sexta-feira, Sebastián tomou uma decisão que teria sido impensável uma semana antes. Ele vestiu jeans e uma camisa casual, roupas que ele havia comprado naquela mesma tarde, porque não tinha nada em seu guarda-roupa que não fosse de grife. E ele foi a uma pequena lanchonete em La Condesa, onde havia descoberto que Isabela às vezes jantava com colegas depois de longos turnos. Ele a encontrou em uma mesa de canto, compartilhando tacos ao pastor, com 2 residentes mais jovens, rindo de algo que um deles havia contado. O riso transformava completamente o seu rosto, tirando-lhe anos e adicionando uma luminosidade que nenhuma joia poderia igualar. Sebastián se aproximou com o coração batendo de uma maneira que ele não conseguia se lembrar desde a adolescência. Doutora Vega! Ela levantou os olhos e o riso morreu em seus lábios. Os residentes se encolheram, claramente o reconhecendo. Um deles, um jovem que não devia ter mais de 25 anos, se levantou protetoramente. Senhor Mendoza! Isabela manteve a voz nivelada, mas seus olhos brilharam com algo parecido com irritação. Você está me seguindo? Coincidência. Ele mentiu sem convicção. Eu moro perto daqui. Outra mentira. Sua cobertura ficava a 40 minutos de trânsito. Não, você não mora. A resposta dela foi direta, sem floreios. E isso precisa parar, agora. Ela se levantou com movimentos precisos, deixando dinheiro suficiente na mesa para cobrir sua parte da conta. Os residentes a olharam com preocupação, mas ela lhes fez um sinal tranquilizador. Senhor Mendoza, vamos caminhar até a esquina, onde você pode pegar um táxi de volta para Santa Fé, e teremos uma conversa que espero que seja a última. Eles saíram juntos para o ar noturno de La Condesa, as luzes dos bares e restaurantes, criando um ambiente íntimo que contrastava dramaticamente com a tensão entre eles. Isabela parou sob um poste de luz, suas mãos cruzadas na frente dela, como se estivesse prestes a dar um diagnóstico terminal. Sebastián. O uso de seu primeiro nome soou estranhamente íntimo em seus lábios. Eu sei exatamente quem você é. Conheço sua reputação com as mulheres, conheço seus métodos e conheço como essas histórias terminam. Não estou interessada em ser outro troféu em sua coleção. Não é isso que... Ele começou, mas ela levantou uma mão para silenciá-lo. Permita-me terminar. Sua voz carregava a autoridade de alguém acostumada a tomar decisões de vida ou morte. Você está acostumado a conseguir o que quer, porque nunca quis nada que valesse a pena ter. Eu não sou um brinquedo que você pode comprar. Não sou um problema que você pode resolver com dinheiro. E definitivamente não sou uma mulher que vai abandonar seu propósito de vida pela emoção temporária de ser desejada pelo solteiro mais rico do país. Cada palavra era um bisturi que cortava diretamente para o centro de quem ele acreditava ser. Isabela, se você me desse uma chance... Uma chance para quê? Seus olhos o atravessaram com precisão cirúrgica. Para me apaixonar por você e depois ser descartada quando você se cansar. Para me tornar mais uma história que você conta em jantares de negócios. Eu vi as revistas, Sebastián. Eu vi o padrão. Você não procura amor, você procura conquista. E eu não estou disponível para ser conquistada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao longe, o som do trânsito e a música das lanchonetes
criavam uma trilha sonora urbana que sublinhava a irrealidade do momento. E se eu estivesse disposto a mudar? Ele perguntou finalmente, surpreendendo-se com a vulnerabilidade da pergunta. Isabela o estudou com a mesma intensidade que provavelmente usava para examinar radiografias. Homens como você não mudam, Sebastião. E, francamente, eu não tenho tempo nem energia para esperar para ver se você seria a exceção. Ela se afastou 5 passos antes de se virar uma última vez. Pare de enviar flores. Pare de fazer doações com segundas intenções. E pare de me procurar. Há mulheres que acham emocionante ser perseguidas por alguém como você. Eu não sou uma delas. Sebastião a viu desaparecer na noite de La Condesa, e pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu pequeno. Não por sua altura ou presença física, mas por quem ele era como pessoa. Isabela havia visto através de toda a sua fachada. Ela havia identificado exatamente suas motivações e as havia achado insuficientes. De volta em sua cobertura, cercado pelo luxo que havia acumulado por décadas, Sebastião serviu-se de um uísque escocês de 30 anos e contemplou a cidade de sua varanda. Sempre havia acreditado que o poder de comprar qualquer coisa o tornava alguém poderoso. Naquela noite, ele havia aprendido que existia uma diferença entre ter poder sobre as coisas e ter valor como pessoa. E pela primeira vez, ele quis ser alguém digno de uma mulher que não precisava de nada dele, exceto que ele fosse genuinamente bom. O problema era que ele não tinha certeza se lembrava de como ser essa pessoa, ou se alguma vez o havia sido. 3 semanas haviam se passado desde a confrontação em La Condesa, e Sebastião Mendoza se encontrava no estado mais perigoso para um homem de seu temperamento. A obsessão silenciosa. Ele havia respeitado as palavras de Isabela ao pé da letra. Não mais flores, não mais doações estratégicas, não mais aparições casuais. Mas a ausência de ação não havia diminuído sua fascinação. A havia intensificado até convertê-la em uma febre constante que corroía sua concentração. Carmen observava com crescente preocupação como seu chefe, normalmente um modelo de eficiência implacável, perdia o fio em reuniões cruciais, rejeitava convites sociais que antes considerava obrigatórios e passava horas contemplando a cidade de seu escritório com uma expressão que ela jamais havia visto em 15 anos de trabalho juntos. Senhor, ela se atreveu a dizer em uma tarde de quinta-feira, enquanto revisavam contratos que ele havia assinado sem realmente ler. A Fundação Corações Unidos está organizando sua gala anual no sábado. É o evento de caridade mais importante do ano. E ela, Isabela, estará lá? A pergunta saiu antes que ela pudesse pará-la. Carmen consultou seu tablet, embora ambos soubessem que ela já conhecia a resposta. A doutora Vega é a convidada de honra. Ela receberá o Prêmio Nacional de Excelência Médica por seu trabalho em cardiologia pediátrica. Sebastião ficou imóvel, processando a informação. Uma gala onde Isabela seria o centro das atenções, onde sua brilhantez seria reconhecida publicamente, onde ele finalmente teria a oportunidade de vê-la em um ambiente onde ambos pertenciam por direito próprio, ele como filantropo, ela como a homenageada. Confirme minha presença, ele ordenou. E pela primeira vez em semanas, Carmen viu um lampejo da determinação que havia construído um império. O Palácio de Belas Artes havia sido transformado em um salão de cristal e ouro para a ocasião. 500 convidados da elite médica, empresarial e política do país se reuniam sob os murais de Diego Rivera, criando uma sinfonia visual de elegância e poder. Sebastião chegou sozinho. Ele havia terminado definitivamente com Sofia 2 semanas antes, incapaz de manter a farsa quando seu coração estava completamente consumido por outra mulher. Ele vestia seu smoking Brioni mais impecável, uma armadura de elegância que havia sido confeccionada em Milão especificamente para ocasiões em que ele precisava projetar autoridade absoluta.
Sua presença gerou o alvoroço habitual, conversas que se interrompiam para observá-lo, convites sussurrados para mesas privadas, olhares femininos que o seguiam como constelações atraídas por um sol magnético. Mas toda a sua atenção estava focada no palco principal, onde Isabela seria apresentada durante o jantar. Ele a procurou entre a multidão com a intensidade de um caçador rastreando sua presa até que finalmente a encontrou. Ela estava ao lado da mesa de honra, conversando com o secretário de saúde e vários diretores de hospitais nacionais. Seu vestido era de um azul meia-noite, que parecia ter sido tecido com fragmentos de céu estrelado, elegante sem ser ostensivo, perfeito sem a necessidade de gritar sua perfeição. Seu cabelo estava preso em um coque clássico que expunha a curva elegante de seu pescoço, e ela usava os mesmos brincos de pérola que havia usado em seu primeiro encontro. Herança de família, ele supôs. Não compras por impulso. O que mais o atingiu foi sua expressão, radiante de orgulho genuíno, mas também ligeiramente sobrecarregada pela atenção. Isabela era brilhante salvando vidas, mas eventos sociais massivos claramente não eram seu elemento natural. A vulnerabilidade que isso revelava despertou em Sebastián um instinto protetor que ele não sabia que possuía. Durante o jantar, Isabela foi apresentada com uma introdução que detalhou suas conquistas de uma maneira que deixou todos os presentes em silêncio reverencial. 32 anos, 43 cirurgias de transplante bem-sucedidas, 18 publicações em revistas médicas internacionais e uma fundação que salvou mais de 200 vidas infantis em 3 anos. Quando ela se levantou para receber seu prêmio, a ovação foi ensurdecedora. Sebastián aplaudiu até que suas mãos doessem, sentindo uma mistura tóxica de orgulho e desespero. Ele estava vendo uma mulher no auge de seu poder profissional, celebrada por salvar vidas, enquanto ele havia construído sua fortuna em fusões corporativas que frequentemente resultavam em demissões em massa. O contraste o atingiu como um soco no estômago. Quando Isabela pegou o microfone para seu discurso de agradecimento, sua voz preencheu o salão com uma calidez que contrastava dramaticamente com o tom frio que ela havia usado com ele. Este prêmio não pertence apenas a mim, ela começou, seus olhos percorrendo a audiência. Ele pertence a cada enfermeira que faz turnos duplos, a cada residente que estuda até o amanhecer, a cada família que confia em nós com o que eles têm de mais precioso. Mas, acima de tudo, pertence às crianças que me ensinaram que o verdadeiro valor de uma vida não se mede em anos, mas na capacidade de amar e ser amado até o último batimento do coração. Suas palavras criaram um silêncio sagrado no salão. Sebastián sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, uma compreensão devastadora da diferença entre construir algo que importa e simplesmente acumular poder. Quando Isabela retornou ao seu assento entre aplausos, Sebastián tomou a decisão que mudaria tudo. Ele se levantou e o movimento foi tão inesperado que as conversas nas mesas circundantes pararam. Carmen, que o havia observado a noite toda com crescente alarme, inclinou-se para ele. Senhor, o que você está fazendo? Mas Sebastián já caminhava em direção ao palco com passos que ressoavam no mármore como uma sentença definitiva. O murmúrio de confusão se espalhou pelo salão como ondas em um lago. Os organizadores do evento o olharam com expressões de pânico. Isso não estava no programa. Desculpem a interrupção. Sua voz amplificada preencheu o Palácio de Belas Artes, comandando a tensão instantânea. Eu sei que isso é irregular, mas há algo que preciso dizer esta noite na frente de todos vocês, que não pode esperar. Isabela havia ficado rígida em sua cadeira, seus olhos se encontrando com os dele à distância, com uma expressão de horror crescente. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, e sua linguagem corporal gritava uma súplica silenciosa para que ele parasse.
Sebastiana ignorou o aviso em seus olhos e continuou. Por 38 anos, eu acreditei que o sucesso era medido em propriedades adquiridas, em empresas compradas, em poder acumulado. Esta noite, ouvindo a doutora Isabela Vega, eu compreendi que estive vivendo uma vida completamente vazia. O silêncio no salão havia se tornado denso, carregado de expectativa e horror. 500 pares de olhos olhavam alternadamente entre ele e Isabela, processando o drama que se desenrolava diante deles. Isabela. Sua voz falhou ligeiramente ao pronunciar seu nome. Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Sua brilhantez, sua compaixão, sua integridade absoluta me mostraram quem eu quero ser, não apenas quem eu fui. Eu sei que cometi erros em meu passado. Sei que minha reputação me precede. Mas você despertou em mim a possibilidade de ser um homem melhor. Isabela havia se levantado, seu rosto pálido como o mármore que o cercava. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela negava com a cabeça de forma quase imperceptível. Não, ela murmurou, embora o microfone não captasse suas palavras. Mas Sebastián estava completamente consumido pelo momento, por anos de conquistas fáceis que o haviam levado a acreditar que a declaração pública seria irresistível, que a pressão social a obrigaria a considerá-lo. Em sua arrogância, ele havia mal interpretado completamente quem ela era. Isabela Vega. Sua voz se elevou para preencher cada canto do palácio. Eu estou apaixonado por você. Profunda, completamente, irrevogavelmente apaixonado. E eu quero lhe pedir na frente de todas essas testemunhas que você me dê a oportunidade de provar que eu posso ser o homem que você merece. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 500 convidados prendiam a respiração, esperando a resposta da mulher que havia sido colocada no centro de um drama que ela jamais havia pedido. Isabela caminhou lentamente em direção ao palco, cada passo ecoando como um destino. Sua expressão era serena, mas seus olhos ardiam com uma emoção que Sebastián não pôde identificar até que fosse tarde demais. Ela pegou o microfone com mãos firmes, sua voz cristalina, quando ela finalmente falou. Senhor Mendoza, ela começou, e o uso formal de seu sobrenome caiu como uma guilhotina sobre qualquer esperança que ele tivesse abrigado. Sua declaração é muito inesperada, mas devo ser completamente clara, tanto para você quanto para todos os presentes. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência antes de retornar a ele com uma intensidade cirúrgica. Eu jamais poderia estar com um homem como você. As palavras cortaram o ar como vidro se quebrando. Sebastián sentiu a cor se esvair de seu rosto. Sua reputação não me precede, Sr. Mendoza. Ela me persegue. Eu investiguei exaustivamente quem você é. Um homem que construiu sua fortuna, destruindo empresas familiares, que seduziu e descartou mulheres como se fossem ações na bolsa, que acredita que seu dinheiro lhe dá direito a qualquer coisa que deseje. Sua voz se elevou, carregada de uma indignação que ela havia contido por semanas. Você me assediou, me manipulou com doações fingindo altruísmo, violou minha privacidade e agora tem a audácia de criar este espetáculo público, acreditando que a pressão social me obrigará a considerá-lo. Esta é exatamente a arrogância e falta de respeito que me confirma que jamais, sob nenhuma circunstância, eu poderia amar alguém como você. O silêncio que se seguiu era o som de um mundo em colapso. Sebastián podia sentir 500 pares de olhos cravados nele, alguns com compaixão, outros com curiosidade mórbida, mas todos testemunhas da humilhação mais completa de sua vida. Isabela não havia terminado. Senhor Mendoza, você confunde obsessão com amor, conquista com romance e poder com valor. Dedique sua energia a se tornar alguém digno de respeito antes de buscar o amor de outra pessoa. E, por favor, não me procure novamente.
Ela devolveu o microfone ao organizador do evento e saiu do salão com a dignidade intacta, deixando para trás um silêncio que parecia a morte de algo que nunca teve a chance de nascer. Sebastián ficou no palco por um momento que pareceu eterno, processando a magnitude de seu erro. Ele havia acreditado que o grande gesto romântico seria irresistível. Em vez disso, ele havia criado o momento mais humilhante de sua vida na frente das pessoas mais poderosas do país. Quando ele finalmente saiu do salão, o murmúrio de conversas o seguiu como um enxame de abelhas venenosas. Seu nome era repetido em sussurros que ele sabia que se tornariam histórias que circulariam por décadas. No vestíbulo de mármore, Carmen o esperava com uma expressão fúnebre. "Senhor", ela murmurou quando ele se aproximou. "O carro está esperando." Durante a viagem de volta para Santa Fé, Sebastián contemplou as luzes da cidade que ele havia conquistado, compreendendo finalmente que havia confundido ter poder sobre as coisas com ter valor como pessoa. Isabela havia visto exatamente quem ele era e o havia achado insuficiente. Pela primeira vez em sua vida, Sebastián Mendoza havia sido rejeitado completamente, publicamente, irrevogavelmente. E a pior parte era que ela tinha razão em cada palavra que havia dito. O imperador havia caído na frente de sua corte, e as feridas daquela noite mudariam para sempre o homem que ele havia acreditado ser. O vídeo havia se tornado viral antes do amanhecer. Sebastián acordou em sua cobertura com a cabeça latejando por causa do uísque que ele havia consumido até as 4 da manhã, apenas para encontrar seu telefone inundado com notificações. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Cada plataforma digital do país reproduzia o momento de sua humilhação em alta definição. O CEO rejeitado, quando o dinheiro não compra o amor. A médica que rejeitou o homem mais rico do México. As manchetes se multiplicavam como metástases midiáticas. Carmen chegou às 7h30 com uma expressão de velório e uma pasta que continha recortes de jornais, capturas de tela de redes sociais e um relatório da empresa de relações públicas que havia trabalhado a noite toda tentando controlar os danos. 22 milhões de visualizações nas primeiras 8 horas. Ela relatou com voz tensa. Os memes já começaram. Sua declaração está sendo parodiada em programas de rádio matinais. Ela fez uma pausa dolorosa. As ações da Mendoza Holdings caíram 3,2% na abertura do mercado asiático. Sebastián leu as manchetes com uma mistura tóxica de humilhação e raiva que crescia em seu peito como ácido. Jamais em 38 anos ele havia sido objeto de ridículo público. Seu nome havia sido sinônimo de poder, respeito e sucesso inquestionável. Agora era uma piada viral. "Onde ela está?" ele perguntou com voz perigosamente baixa. "Senhor, não acho que seja aconselhável." "Onde está Isabela?" A voz de Carmen carregava uma autoridade gelada que ela jamais havia ouvido. "Eu tenho os recursos de investigação mais sofisticados do país à minha disposição. Se Isabela Vega estiver em território mexicano, nós a encontraremos. E quando a encontrarmos, teremos uma conversa sobre as consequências de humilhar publicamente alguém como eu." O resto da semana se tornou uma campanha militar de localização. Investigadores privados, contatos em companhias aéreas, rastreamento de transações bancárias, todo o aparato de inteligência que Sebastián havia usado para fusões corporativas hostis, agora se focava em uma única mulher que havia tido a audácia de rejeitá-lo na frente de 500 testemunhas. Eles a encontraram em Puerto Vallarta, hospedada em um hotel modesto em frente ao mar, sob o nome de sua falecida mãe. As fotografias de vigilância mostravam uma mulher que claramente estava passando por sua própria crise. Caminhadas solitárias na praia ao amanhecer, refeições em silêncio em restaurantes locais, telefonemas que pareciam tensos e prolongados. "Ela está recebendo chamadas constantes de repórteres", informou o investigador principal.
Parece que vários meios de comunicação internacionais pegaram a história. A CNN em espanhol quer uma entrevista exclusiva. A Univision lhe ofereceu um segmento em horário nobre. A ideia de Isabela capitalizar sua humilhação, tornando-se uma celebridade à custa de sua vergonha pública, despertou uma fúria que Sebastián não sabia que podia sentir. Por décadas, ele havia sido o predador em todas as suas relações corporativas e pessoais. Pela primeira vez, ele se sentia como a presa, e a sensação era insuportável. Senhor, Carmen se atreveu a interromper seus pensamentos cada vez mais sombrios. Talvez fosse melhor focar na reparação da imagem. Recebemos propostas de várias empresas de relações públicas que se especializam em crises de reputação. Não. Sebastián se virou para ela com olhos que brilhavam com uma determinação que a inquietou profundamente. Isabela Vega me humilhou publicamente, usando informações que obteve através de seu acesso privilegiado como beneficiária de minhas doações. Ela violou a confidencialidade de nossa relação de doador, usou sua plataforma médica para me atacar pessoalmente e agora está provavelmente planejando escrever um livro ou dar entrevistas que capitalizem minha dor. Cada palavra que saía de sua boca era uma justificativa, uma reescrita da realidade que transformava seu assédio em vitimização, seu legítimo rejeito em traição calculada. Se Isabela quer jogar nas ligas principais, ele continuou com um sorriso que não chegava aos olhos. Então eu vou lhe ensinar exatamente como se joga. A primeira jogada foi sutil, mas devastadora. Sebastián contatou discretamente 3 membros do conselho diretor do Hospital Infantil do México, homens cujas empresas haviam recebido investimentos significativos da Mendoza Holdings ao longo dos anos. As conversas foram cuidadosamente elaboradas, nunca mencionando diretamente Isabela, mas expressando preocupações sobre a profissionalidade de funcionários que usavam eventos de caridade para agendas pessoais. Não estou pedindo nada específico, ele disse ao diretor do conselho durante um jantar no clube de golfe mais exclusivo da cidade. Só acho que o hospital deveria considerar se funcionários que buscam notoriedade midiática à custa dos doadores principais realmente representam os valores institucionais que todos nós prezamos. A segunda jogada foi mais direta. Uma auditoria de rotina da Fundação Pessoal de Isabela foi iniciada pelo Escritório de Impostos, uma revisão que exigiria meses de documentação e análise legal custosa. Sebastián sabia que ela não tinha os recursos financeiros para contratar os melhores advogados fiscais. Toda a sua riqueza estava investida em salvar vidas, não em se proteger de ataques burocráticos. A terceira jogada foi a mais cruel. Sebastián havia identificado que Isabela tinha uma pequena hipoteca em uma casa em Cuernavaca que ela havia comprado para sua tia doente, a mulher que a havia criado após a morte de seus pais. O banco que detinha a hipoteca havia recebido um empréstimo considerável de um dos fundos de investimento de Sebastián. Uma simples ligação telefônica iniciou uma reavaliação dos termos do empréstimo que poderia resultar na perda da propriedade. Carmen observava cada movimento com crescente horror. Senhor, isso foi longe demais. A doutora Vega é uma mulher boa que simplesmente não estava interessada. A doutora Vega... Sebastián a interrompeu com uma voz que havia perdido toda a calidez humana. Tomou a decisão de converter sua rejeição em um espetáculo público que danificou permanentemente minha reputação. Cada ação tem consequências, Carmen. Ela escolheu a guerra quando poderia ter escolhido a diplomacia. Mas no fundo de sua racionalização, Sebastián sabia a verdade que ele se negava a enfrentar. Ele não estava punindo Isabela por humilhá-lo publicamente. Ele a estava punindo por ter razão sobre quem ele realmente era. Uma semana depois que sua campanha de vingança começou, Isabela retornou à cidade do México. As fotografias de vigilância a mostravam entrando em seu apartamento com malas que pareciam mais pesadas do que quando ela havia partido.
como se ela tivesse retornado carregando o peso do mundo. O investigador relatou que ela havia chegado diretamente do aeroporto ao hospital, onde ela teve uma reunião de emergência com o diretor médico que durou 3 horas. Quando ela saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura ainda era ereta. Naquela noite, Sebastián serviu-se de seu uísque habitual e contemplou as luzes da cidade de sua varanda, sentindo pela primeira vez em dias algo parecido com satisfação. Isabela havia aprendido que rejeitar Sebastián Mendoza tinha um preço. Ela havia aprendido que no mundo real, a integridade moral era um luxo que só podiam se dar ao luxo de ter aqueles com poder suficiente para protegê-la. Ele havia vencido, mas a vitória tinha gosto de cinzas em sua boca, e quando ele finalmente foi dormir naquela noite, os sonhos que o visitaram estavam cheios dos olhos de Isabela, não com o desprezo que ela havia mostrado no Palácio de Belas Artes, mas com uma tristeza profunda que parecia estar chorando não apenas por ela, mas por ele. Em algum lugar em seu subconsciente, uma voz pequena lhe sussurrava que ele havia destruído a única chance real de redenção que ele jamais havia tido. Mas Sebastián afogou essa voz com outro copo de uísque e se convenceu de que o arrependimento era para homens mais fracos do que ele. Ele não sabia que no dia seguinte ele receberia uma ligação que mudaria tudo mais uma vez, e que a verdadeira cobrança por suas ações apenas estava começando. A ligação chegou às 6h47 da manhã de uma terça-feira que Sebastián jamais esqueceria. Carmen invadiu sua cobertura sem aviso prévio, algo que em 15 anos de trabalho juntos ela nunca havia feito, com o rosto desfigurado e as mãos tremendo, segurando seu telefone. Senhor, o senhor precisa ver isso, agora. A tela mostrava um vídeo de 30 segundos que já havia acumulado 2 milhões de visualizações nas últimas 6 horas. Isabela aparecia na entrada do Hospital Infantil do México, cercada por repórteres que a bombardeavam com perguntas enquanto ela tentava chegar às portas de vidro. Doutora Vega, é verdade que a senhora pediu demissão por pressão do conselho diretor? A auditoria fiscal está relacionada ao seu rejeito público ao senhor Mendoza? A senhora confirmará os rumores sobre retaliações econômicas? Isabela parou na frente das câmeras, seu rosto sereno, mas exausto por dias sem dormir. Ela usava seu uniforme médico amassado, como se tivesse passado a noite no hospital. E seus olhos, esses olhos que haviam obcecado Sebastián por meses, mostravam uma fadiga que ia além do cansaço físico. Eu não farei comentários sobre situações pessoais, ela declarou com voz firme. Só posso confirmar que minha última cirurgia neste hospital será esta manhã. Um menino de 8 anos precisa de um transplante de emergência, e eu vou me certificar de que ele receba o melhor atendimento possível antes de partir. A senhora partirá do país? Médicos Sem Fronteiras aceitou minha solicitação para trabalhar na Síria. Eu partirei na próxima semana. O vídeo cortava abruptamente, mas a mensagem era devastadoramente clara. Isabela Vega, a cardiologista pediátrica mais brilhante do país, estava partindo para operar em uma zona de guerra em vez de continuar vivendo sob o cerco sistemático que Sebastián havia orquestrado. Senhor, Carmen sussurrou, o que nós fizemos? Sebastián ficou paralisado, processando as implicações do que ele acabara de ver. Síria. Isabela estava indo para uma zona de combate ativa, onde médicos morriam regularmente em hospitais bombardeados, onde as condições eram primitivas e os recursos inexistentes. Uma mulher que havia dedicado sua vida a salvar crianças no México, agora arriscaria tudo para continuar essa missão no lugar mais perigoso do planeta. E a culpa era dele. Cancele todas as minhas consultas, ele ordenou, dirigindo-se ao vestiário com passos mecânicos. Aonde o senhor vai? Para o hospital. A viagem de Santa Fé até o hospital infantil pareceu eterna e curta demais ao mesmo tempo. Sebastián havia ensaiado dezenas de discursos em sua mente, mas quando ele finalmente se encontrou no estacionamento,
olhando para o edifício que ele havia financiado, mas nunca realmente compreendido. Todas as palavras desapareceram. A recepcionista, a mesma mulher mais velha que havia se recusado a lhe dar uma consulta preferencial meses atrás, o reconheceu imediatamente. Sua expressão se endureceu com uma desaprovação que ela não tentou esconder. A doutora Vega está em cirurgia, ela declarou antes que ele pudesse falar. E quando ela terminar, ela estará arrumando seu escritório. Não acho que ela queira vê-lo. Por favor. A palavra saiu quebrada, desprovida de toda a arrogância que havia definido suas interações anteriores. Eu só preciso de 5 minutos para me desculpar. A mulher o estudou com a intensidade de alguém que havia visto tristeza humana demais para ser facilmente enganada. Desculpar-se por quê especificamente, Sr. Mendoza? Pelo assédio? Pela campanha de vingança? Ou por obrigar a melhor médica deste hospital a fugir do país? Cada pergunta era um tapa que Sebastião recebeu sem se defender. Por tudo. Por ser exatamente o homem que ela disse que eu era. Algo em seu tom, talvez a ausência total de justificação ou arrogância, suavizou ligeiramente a expressão da recepcionista. Sala de cirurgia 3. Mas se o senhor interromper uma cirurgia, eu chamarei a segurança pessoalmente. Sebastião encontrou uma cadeira no corredor, do lado de fora da sala de cirurgia 3, e sentou-se para esperar. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha pressa. Ele não tinha outro lugar onde precisava estar. Ele não tinha nada mais importante para fazer do que esperar a oportunidade de enfrentar as consequências de suas ações. O hospital fervilhava de atividade ao seu redor. Enfermeiras que corriam entre os quartos, residentes consultando prontuários, famílias que esperavam notícias em salas de espera. Era um mundo dedicado completamente a preservar e salvar vidas. Um universo onde cada decisão importava de maneiras que as fusões corporativas jamais poderiam igualar. 4 horas depois, Isabela emergiu da sala de cirurgia, tirando a máscara cirúrgica com movimentos que revelavam exaustão extrema. Quando ela o viu sentado no corredor, ela parou abruptamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. O que você está fazendo aqui? Não havia raiva em sua voz. Apenas uma fadiga que chegava até os ossos. Sebastião se levantou lentamente, sentindo pela primeira vez em sua vida o peso completo da vergonha. Eu vim para me desculpar e para parar com isso. Isabela o estudou com esses olhos que sempre pareciam ver demais. Parar com o quê, Sebastião? A auditoria que está drenando os fundos da minha fundação? A pressão sobre o conselho diretor que me custou meu emprego? Ou as ameaças sobre a hipoteca da minha tia, que poderiam deixá-la sem teto? Cada item em sua lista era uma confissão de sua culpa, e Sebastião os recebeu todos sem negar nada. Tudo. Eu posso parar com tudo com uma ligação telefônica. E por que você faria isso? Isabela cruzou os braços, protegendo-se instintivamente. Remorso ou apenas mais uma estratégia para conseguir o que você quer? A pergunta o atingiu como um diagnóstico terminal. Por que ele queria parar? Era realmente arrependimento ou apenas outra forma de manipulação? Eu não sei, ele admitiu finalmente, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho certeza das minhas próprias motivações. Eu só sei que quando eu vi que você estava indo para a Síria para escapar do que eu fiz com você, eu percebi que eu me tornei exatamente o tipo de homem que eu desprezo. Isabela permaneceu em silêncio por um longo momento, processando suas palavras com a mesma precisão cirúrgica que ela aplicava a tudo em sua vida. Você sabe o que mais me dói, Sebastião? Ela perguntou finalmente. Não é perder meu emprego, ou os problemas financeiros, ou mesmo ter que deixar o país. É que por um momento, naquela noite em La Condesa, eu vi algo em seus olhos que me fez pensar que talvez, debaixo de toda a arrogância e poder, havia um homem que valia a pena conhecer. Suas palavras foram mais devastadoras do que qualquer rejeição anterior. Isabela, ele tentou. Eu estava errada, ela continuou, cortando suas tentativas de resposta.
Não havia nada por baixo, apenas mais do mesmo. Ego ferido e vingança, quando você não conseguiu o que queria. Você me mostrou exatamente quem você é quando as coisas não saem como você espera. Sebastian sentiu algo se quebrar definitivamente em seu peito. Não seu orgulho. Isso havia morrido semanas antes. Era algo mais profundo, mais fundamental. Era a morte da ilusão de que ele podia ser algo mais do que o que ele havia provado ser. Você tem razão, ele sussurrou, cada palavra lhe custando como se fosse sangue. Em tudo, eu sou exatamente o homem que você disse que eu era. Mas Isabela, por favor, não vá para a Síria por minha causa. Este país precisa de médicos como você. As crianças precisam de médicos como você. As crianças da Síria também precisam de médicos, ela replicou com uma firmeza que não admitia argumentos. E lá eu poderei trabalhar sem me preocupar que um homem poderoso com sentimentos feridos destrua as vidas dos meus pacientes por vingança pessoal. A conversa foi interrompida por uma enfermeira que se aproximou correndo. Doutora Vega, emergência na UTI pediátrica. O menino que a senhora operou esta manhã está tendo complicações. Isabela se transformou instantaneamente, toda a distração pessoal desaparecendo enquanto ela se focava completamente na crise médica. Que tipo de complicações? Rejeição aguda. Os sinais vitais dele estão caindo rapidamente. Sem outra palavra, Isabela correu em direção à UTI, deixando Sebastian sozinho no corredor, com o peso completo do que ele havia perdido. Não apenas ela, mas qualquer possibilidade de redenção real. Mas em vez de ir embora, algo o fez segui-la. A UTI pediátrica era um universo de máquinas que apitavam, monitores que mostravam linhas de vida e uma intensidade emocional que cortava o ar como eletricidade. Sebastian observou da porta, enquanto Isabela trabalhava com uma equipe de especialistas, suas mãos se movendo com precisão milimétrica, enquanto eles lutavam para salvar a vida de um menino de 8 anos. Pelas 6 horas seguintes, Sebastian não se moveu do corredor. Ele viu como Isabela liderava uma equipe com autoridade absoluta, como ela tomava decisões de vida ou morte com uma calma que parecia sobre-humana, como ela consolava pais aterrorizados, enquanto simultaneamente coordenava tratamentos complexos. Ele viu pela primeira vez o que realmente significava salvar vidas. Quando eles finalmente estabilizaram o menino, Isabela emergiu da UTI com o uniforme encharcado de suor e os olhos brilhantes de exaustão, mas também de triunfo silencioso. Sebastian ainda estava lá, sentado na mesma cadeira, esperando. "Por que você ainda está aqui?" Ela perguntou, cansada demais para soar hostil. "Porque eu precisava ver." Ele respondeu simplesmente. "Eu precisava entender o que você realmente faz, o que realmente importa, e eu precisava enfrentar completamente o que eu quase destruí." Isabela se sentou na cadeira ao lado dele, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. "E o que você viu?" "Eu vi uma mulher que dedica cada momento de sua vida a algo infinitamente mais importante do que qualquer coisa que eu já tenha feito. Eu vi que meu orgulho ferido quase custou ao mundo uma médica que salva crianças. E eu vi que eu tenho 40 anos para tentar me tornar alguém que contribua com algo valioso em vez de apenas acumular poder." Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, o burburinho do hospital continuando ao redor deles, como uma sinfonia de esperança e cura. "Sebastian", Isabela falou finalmente, sua voz tão suave que ele teve que se inclinar para ouvi-la. "Eu não estou lhe pedindo para mudar por mim. Esse navio já partiu e não há como voltar atrás. Mas se você realmente quer se redimir, faça-o pelas razões certas. Faça-o porque você quer ser um homem que pode se olhar no espelho sem sentir vergonha." Ela se levantou, preparando-se para ir embora. "E Sebastian, se você realmente quiser ajudar, use seu poder para construir em vez de destruir. Este hospital
poderia usar fundos para uma nova ala de cardiologia pediátrica. Há 1000 maneiras de fazer o bem se você realmente quiser fazê-lo. Ele a viu se afastar pelo corredor, sabendo que era a última vez que eles falariam. Mas pela primeira vez, desde a noite de sua humilhação pública, Sebastián não sentiu desespero ou raiva. Ele sentiu algo que não havia experimentado em décadas. Propósito. 6 meses depois, Sebastián Mendoza havia cumprido cada promessa. A auditoria fiscal de Isabela foi cancelada com uma ligação telefônica. Sua posição no hospital foi restaurada com um pedido de desculpas oficial do conselho diretor. A hipoteca de sua tia foi quitada completamente. Isabela foi para a Síria, como havia planejado, mas retornou 8 meses depois para dirigir a nova ala Mendoza de cardiologia pediátrica, um centro de ponta que Sebastián havia financiado sem condições e sem reconhecimento público. Sebastián nunca mais tentou contatá-la. Em vez disso, ele havia iniciado o processo longo e difícil de reconstruir sua vida a partir do zero. Terapia psicológica para entender os padrões tóxicos que ele havia desenvolvido. Reestruturação de sua empresa para se focar em investimentos que criassem empregos em vez de destruí-los. Trabalho voluntário, real, silencioso, sem câmeras, em organizações que ajudavam famílias de baixa renda. A transformação foi lenta, frequentemente dolorosa e completamente privada. Ele não buscava redenção pública ou perdão midiático. Ele buscava se tornar alguém que pudesse viver consigo mesmo. 1 ano após a noite que havia mudado tudo, Sebastián se encontrou no mesmo hospital infantil do México, mas desta vez como voluntário que lia histórias para crianças em recuperação. Quando ele passou pela nova ala de cardiologia, ele viu Isabela através do vidro de uma sala de cirurgia, salvando outra vida com a mesma precisão e compaixão que ele havia observado antes. Ela não o viu, e ele não tentou chamar sua atenção. Mas pela primeira vez em 40 anos, Sebastián Mendoza sentiu que ele era exatamente onde ele pertencia. Não como o homem mais poderoso da sala, mas como alguém que contribuía silenciosamente para algo maior do que ele mesmo. O imperador finalmente havia aprendido que o verdadeiro poder não era sobre conquistar corações, mas sobre salvá-los. E embora ele tivesse perdido para sempre a chance de amar a mulher que havia lhe ensinado isso, ele havia ganhado algo talvez mais valioso: a possibilidade de viver uma vida que importava. Nas cinzas de seu coração partido, havia finalmente nascido um homem digno de respeito. Era, afinal, uma forma de redenção.